Estou com o Eduardo Caires, que participou hoje do Fórum Nacional de Corretivos de Solos. Eduardo, se apresenta para a gente. Meu nome é Eduardo Caires, eu sou professor titular da área de fertilidade do solo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Trabalho há mais de 30 anos com correção de solo, especialmente em sistema plantio direto. Estamos aqui hoje em Piracicaba participando do segundo fórum sobre corretivos de solos, que está sendo organizado pelo GAP Exalc USP. Quais são, os mais comuns, os tipos mais comuns de corretivos utilizados atualmente? Os corretivos mais utilizados na agricultura são rochas calcárias moídas. Essas rochas, elas contêm carbonatos de cálcio e de magnésio em sua composição e acabam promovendo a correção da acidez por causa dos carbonatos presentes nessas rochas. Também podem ser utilizados essas rochas, quando calcinadas, elas são transformadas em óxidos, e também podem ser, quando hidratadas na indústria, podem ser convertidas em hidróxidos de cálcio e magnésio. Então, tanto óxidos como hidróxidos de cálcio e magnésio também são excelentes corretivos da acidez, têm uma solubilidade maior ainda do que os carbonatos, e também podem ser empregados na correção da acidez do solo. Eu queria que você citasse só as principais diferenças entre os tipos de calcário. Existem, hoje o Ministério da Agricultura, ele praticamente eliminou. Antigamente a gente tinha uma designação entre calcários calcítico, magnesiano, dolomítico, e essa nomenclatura perdurou durante muitos anos no Brasil, mas hoje o Ministério da Agricultura ele eliminou essa nomenclatura. E o que nós temos atualmente são calcários com diferentes teores de óxido de cálcio e de óxido de magnésio. Quem está comercializando o corretivo, ele precisa garantir que o produto tenha a concentração de óxido de cálcio e de magnésio que está colocada no rótulo do produto. Então, nós não temos mais calcário assim, diante do Ministério da Agricultura, não existe mais calcário calcítico nem dolomítico. O magnesiano foi eliminado antes. Como um termo consagrado pelo uso, dificilmente vai se parar de falar sobre calcário calcítico e dolomítico na nomenclatura da agricultura, porque sempre que se faz referência a um calcário que tem pouco magnésio e contém bastante cálcio, vai se referir a um calcário calcítico, e sempre que a referência for um calcário com mais magnésio, vai se referir a um calcário dolomítico. Então são termos consagrados pelo uso, que eu acho que não muda no dia a dia, mas assim, oficialmente não existe mais na legislação brasileira de corretivos. E agora falando sobre a dosagem, como que o produtor pode determinar corretamente a dosagem ideal para cada cultura? A dose ideal de corretivos, primeiramente, se inicia por uma análise de solo. Precisa-se fazer uma análise de solo e, mediante os resultados de análise de solo, nós temos no Brasil hoje dois métodos que eu acredito que sejam bastante eficientes no cálculo das doses de calcário, que é o método do tampão SMP e o método de elevação de saturação por base. O método tampão SMP foi um método muito bem calibrado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, vem sendo utilizado há muitos anos nesses estados. Poderia ser utilizado em outras regiões do país, mas não desde que houvesse uma calibração regional. Então, por exemplo, o estado de São Paulo fez a calibração para o método SMP, mas nunca usou. Nunca usou por quê? Porque tem outro método que é igual ou superior ao método tampão SMP, não vê necessidade. Então, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina acostumou a utilizar o método tampão SMP, que é um método muito bom, muito eficiente, leva em consideração o poder tampão de cada solo. Então, ele tem muita eficiência na estimativa da dosagem, porque ele foi bem calibrado para esses estados. O estado de São Paulo e a maior parte dos outros estados hoje utilizam o método de elevação de saturação por bases, que, na minha opinião, talvez seja o método mais completo que existe hoje no país para cálculo da necessidade de calagem. É um método que a gente considera teoricamente perfeito. Do ponto de vista prático, ele tem obtido excelentes resultados, quando bem executado. Acredito que dificilmente surgirá um outro método melhor ou mais eficiente que o método de elevação de saturação por bases para cálculo da necessidade de calagem.
e foi um método que nasceu no estado de São Paulo, né, foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas e que se alastrou para o restante do Brasil. E caso o produtor não siga corretamente essa dosagem, né, no respeito, qual o risco que ele pode correr? O risco é de não corrigir adequadamente a acidez do solo, né? A acidez, ela causa alguns problemas para o desenvolvimento das plantas. Por exemplo, pode afetar o crescimento do sistema radicular, pode afetar a absorção de vários nutrientes, a absorção de água, e logicamente que isso vai afetar a produtividade das culturas, né? Então, solos não muito bem corrigidos, eles são propensos a absorver menos água e nutrientes e produzir menos de um modo geral. E qual que é o método de aplicação assim que garante os melhores resultados? Veja, o calcário é um produto, os calcários eles têm baixa solubilidade em água. A maneira mais eficiente de aplicar calcário é mediante a sua distribuição sobre a superfície com incorporação. Quanto mais intimamente misturadas com as partículas de solo, vai ter uma reação melhor, né? E com a maior antecedência possível também da semeadura, porque a reação é lenta, né? Então, assim, a melhor maneira de aplicar calcário seria mediante incorporação. Só que no Brasil cresceu muito o sistema de produção em plantio direto, né? E o plantio direto é um sistema que depois da implantação ele não admite mais revolvimentos. Então não pode mais fazer aração nem gradagem. Então a calagem, depois que o sistema de plantio direto foi implantado, foi estabelecido, ela é feita sobre a superfície sem nenhuma incorporação, né? E hoje nós conseguimos desenvolver metodologias eficientes, né, para cálculo da dose e a frequência de aplicação de calcário em superfície nesse sistema de cultivo. Quais são esses métodos? Para calagem superficial, sempre houve muita dúvida a respeito de quais critérios eram melhores para aplicar calcário em superfície. O próprio método de elevação e saturação por bases, né, para elevar a saturação por base a 70%, foi o que nós encontramos os melhores resultados até hoje, né, resultados econômicos de médio e longo prazo para o produtor. Então, a amostra de solo retirada na camada de 0 a 20 centímetros, estimando a dose de calcário para elevar a saturação por base a 70%, sempre foi a dose que ocasionou maior retorno econômico. Então, a gente tem incentivado, né, para que a dose de calcário para ser aplicada em superfície ela seja estimada pela elevação da saturação por base para 70%, considerando a amostra de solo coletada na camada de 0 a 20 centímetros. E agora, para finalizar, eu queria que você falasse assim, você deu a palestra, e o que foi que você acha mais interessante, que é um destaque assim que a gente pode citar? Eu acredito que o destaque é o seguinte, hoje tem havido muita divergência, muita confusão nas doses de calcário a serem aplicadas no estabelecimento do plantio direto, principalmente em solos arenosos, né? Então, assim, tem muitas vezes as aplicações de calcário na implantação do plantio direto em solos arenosos, ela tem sido feita totalmente a esmo, né, com uma dose pré-definida, por exemplo, de 10, 12 toneladas por hectare de calcário, sem qualquer parâmetro técnico, né? Assim, o que a gente trouxe é uma sugestão para que essas doses na implantação do sistema, elas considerem uma incorporação mais profunda, né? Por exemplo, não só a camada de 0 a 20, mas a camada de 20 a 40 centímetros também, e que a dose seja calculada e corrigida de acordo com a profundidade, porque a dose de calcário ela é calculada para incorporação numa camada de 0 a 20 centímetros, então se eu estou incorporando a 40, eu tenho que considerar a dose 0 a 20 mais a dose de 20 a 40 e corrigir essa dose de acordo com a densidade de cada profundidade, porque justamente dependendo do tipo de solo, dependendo do sistema de manejo e da profundidade do solo, a densidade muda. E solos arenosos, eles têm apresentado uma densidade maior, né? Então, quando a gente corrige a dose pela densidade, a gente chega numa dose tecnicamente mais adequada, né? E é um cálculo técnico, né? Você se baseia na dose com base na análise de solo, deixando de ser uma aplicação a esmo como vem sendo feita ultimamente.